Vamos aí para o tema da nossa aula de hoje, que trata sobre o crime impossível. E aí, mais à frente, também vamos ver o assunto relativo à desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Então, temas da nossa aula de hoje. Tudo baseado em doutrina moderna, atualizada com as mudanças legislativas, jurisprudências dos tribunais superiores, e aí você vai conseguir interpretar e aplicar a lei penal nas situações do dia a dia. Também com os temas que mais caem nas provas de concurso, principalmente da OAB. É isso que eu lhe prometo na aula de hoje, e é isso que nós vamos ter. Vamos aí para o primeiro tema, que é o crime impossível. Professor, crime impossível. Onde é que vai estar o crime impossível naquela tabela? Tabela? Que tabela? Aquela, professor, que o senhor sempre bota no primeiro slide, que tem lá teoria do crime, primeiro substrato, fato típico, segundo substrato, causas de exclusão da ilicitude, e o terceiro, culpabilidade. Onde é que vai estar essa questão do crime impossível? Vai estar no primeiro substrato. O crime, para ele existir, tem que ser um fato típico. Fato típico é composto por uma conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e haver a tipicidade. Vai estar o crime impossível em referência à tipicidade. É lá na tipicidade que está o tema crime impossível. Por quê? Porque a tipicidade é quando o legislador descreve uma conduta no texto legal. Há um dispositivo incriminador, uma definição do crime. Vai haver o crime quando a conduta se adequa exatamente ao que o legislador descreveu como crime, adequação típica. O legislador não perdeu tempo em estar descrevendo condutas impossíveis de ocorrerem. Portanto, o crime impossível está dentro da tipicidade. Quando ocorrer um fato que é impossível de acontecer, esse fato é considerado atípico, não tem tipicidade, porque o legislador não descreve nenhuma conduta no texto penal com condutas impossíveis de ocorrer. Então, o crime impossível está no primeiro substrato, no elemento da tipicidade. O crime impossível é um fato atípico, não encontra consonância com nenhum dispositivo no ordenamento jurídico penal. Não há nenhuma descrição de conduta impossível de ocorrer. Vamos aí a uma apresentação de slides para nos ajudar em relação a este tema. Crime impossível, também chamado pela doutrina com o sinônimo de quase crime. Tentativa inidônea, inadequada ou delito de ensaio. Professor, o senhor está inventando esses nomes? O senhor pega do dicionário? É do Aurélio? É não. Eu vou atrás da doutrina moderna, do entendimento da doutrina moderna, e aí vou lá pincelando, e nos concursos públicos, como tem sido trazido determinado tema com os seus sinônimos. Porque você pega, tá ali, você sabe tudo sobre o crime impossível, mas aí a pessoa vem numa prova oral e te pergunta o que você entende sobre delito de ensaio. Aí você, delito de ensaio? Putz, estudei tanto, tão focado nesse concurso, e fui pego em delito de ensaio. Para onde é que eu vou me sair? Você vai inventar lá uma resposta e vai viajar na maionese. Só porque não sabia o sinônimo trazido pela doutrina em relação ao tema do crime impossível. Portanto, sempre
enfatizo a questão de você ficar atento aos sinônimos, a como a doutrina traz determinado tema com seus sinônimos, para você não ser pego de surpresa. Então, crime impossível é chamado também de quase crime, tentativa inidônea, inadequada ou delito de ensaio. Está onde? Descrito pelo legislador no artigo 17 do Código Penal. Vamos a ele. Artigo 17. Não se pune a tentativa. Não se pune a tentativa. Professor, já entendi algo que eu considero ser importante. O que, meu filho? Que o crime impossível é uma tentativa que não vai ser punida. O sujeito tentou, mas não vai ser punido pela sua tentativa. Já é uma informação absolutamente relevante de que o crime impossível é uma tentativa. Só que é uma tentativa que não será punida. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, tem duas possibilidades trazidas aí pelo legislador do crime impossível. Ou a ineficácia absoluta do meio, o instrumento que você está utilizando é absolutamente ineficaz. Você vai matar alguém com uma arma de brinquedo, esperando que dessa arma ela possa produzir um disparo de arma de fogo. Quando é que você vai conseguir matar uma pessoa dessa forma? Nunca. Você está discutindo com alguém e aí tem uma pessoa que é amiga em comum dos dois e precavidamente vai até o seu carro, pega a sua arma e a desmunicia. Tira toda a munição de sua arma. Por quê? Porque ele conhece. Sabia que em um determinado momento você ia se enfurecer e ia até o carro pegar a arma. Coisa que você fez. Você foi lá, pegou a arma, chegou para matar essa pessoa que estava na discussão com você. E aí acionou o gatilho. Você tentou matar essa pessoa? Tentou. Lógico, você pegou a arma de fogo. Foi lá, acionou o gatilho, você tentou matar. Era possível, nessa circunstância concreta, naquele momento, você matar essa pessoa através de disparo de arma de fogo? Não. Por quê? Porque é impossível matar alguém através de disparo de arma de fogo quando a arma está desmuniciada. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. O meio, a arma, é absolutamente imprópria, inadequada, inidônea. Para o quê? Para você conseguir efetivar o crime. É um delito de ensaio. Você está só ensaiando, porque concretizar mesmo, você não consegue. Então, ou através do meio, ou através do objeto. Qual é o objeto? Olha aí o Homem-Aranha. Trouxe o Homem-Aranha para você, para demonstrar para você que ninguém mata quem não tem vida. Se o Homem-Areia, ele é um ser que não tem vida, ninguém vai matar uma pessoa que não tem vida. Vai matar um morto? Vai matar um boneco? Vai matar alguém que já perdeu a vida? Vai lá, chega e atira contra essa pessoa. Vai ser tentativa de homicídio? Vai ser homicídio? Não. Por quê? Porque o objeto é absolutamente impróprio. Ninguém mata quem já está morto. Essa tentativa foi uma tentativa? Foi. Foi uma tentativa frustrada. Uma tentativa incompetente. Uma tentativa que não será punida. Por quê? Porque naquele momento você jamais conseguiria o objetivo visado, o que você realmente queria com o crime. Professor, mas eu acho que devia ser punido, porque a pessoa queria, pensou em fazer, teve a maldade. Não, mas o legislador não pensou dessa forma. O legislador, ele trouxe o fato em concreto e demonstra que não vai ser punido essa tentativa se, por força do meio, do objeto,
do instrumento que você utilizou para a execução do crime, ou por força do objeto, a pessoa ou a coisa contra a qual você queria praticar o crime, era absolutamente impossível a consumação do crime. O Wagner está com uma pergunta. Professor, se nesse caso os cartuchos já tivessem sido usados e o autor da tentativa os achasse válido pelo tambor está cheio. Não. Excelente pergunta, Wagner, mas não. A munição é absolutamente inadequada, inidônea, se com essa munição não vai haver nenhum disparo, é um crime impossível. Por isso é que todas as vezes que se há a apreensão da arma de fogo, é necessário uma perícia técnica. A arma é encaminhada para a PFOS, que é a perícia forense do estado de Ceará, para a verificação da idoneidade da arma, se era um instrumento capaz de causar algum mal a alguém, se era um instrumento hábil, se tinha essa potencialidade. Se o perito disser, não, com esse instrumento aqui, essa arma, ninguém atira em ninguém, ela é totalmente falha, é uma arma que não tem o poder de acionamento. Você pegou, fez uma apreensão lá de uma arma caseira. Arma artesanal, e aí você, com dúvidas se essa arma ela é capaz de atirar ou não. Aí você vai, na hora, pegar uma munição, botar nela? Não, você envia para a PFOS, para a perícia. O perito é que vai atestar no laudo para dizer a idoneidade ou não dessa arma, desse instrumento. Se tem potencialidade ou não. Arma de brinquedo. Olha aí a foto aí, arma de brinquedo. Você vai matar alguém com tinta? Professor, mas eu sabia que ele era alérgico. Tinha uma alergia tão grande que eu fui lá com a arma e atirei nele para a tinta pegar e matar ele. Aí já é mirabolante. Não. Através de arma de fogo, para você atirar e produzir a perfuração do projétil na pessoa e assim resultar a morte dela, é impossível. Ninguém mata ninguém com arma de brinquedo, com arma de tinta. E as formas do crime impossível, você tem duas formas aí estabelecidas no artigo 17. A primeira é o delito impossível por ineficácia absoluta do meio executório, o instrumento. 2, delito impossível por impropriedade absoluta do objeto material, pessoa ou coisa, que foi o exemplo da pessoa que já está morta. E terceiro, crime impossível por obra de agente provocador, que é trazida pela doutrina aceita pelos tribunais superiores. Então, são essas três formas do crime impossível que nós vamos ver agora. Vamos lá, algumas perguntas aqui. O Gabriel está perguntando se a arma estiver carregada, mas ela falhou e não disparou. Gabriel, excelente pergunta. O que o Gabriel está falando é que comumente é chamado de bater o catolé. Já ouviram essa expressão? Popularmente é dito, a arma bateu o catolé. O que quer dizer isso? Uma arma que travou, uma arma que está com travamento no seu gatilho. Se a arma bateu o catolé, se a arma está com problema, é preciso verificar na perícia. O perito vai te dizer, essa arma tinha possibilidade ou não de efetuar um disparo? Aí o perito vai dizer, sim, tinha. Só que ela tinha um problema, mas a partir do momento que você vai tentando, vai ter uma hora que ela dispare. Aqui, Gabriel, o que é exigido é que o meio seja absolutamente inidôneo. Olha aqui, ó. No artigo 17, por absoluta ineficácia do meio. Absoluta e não relativa.
Quando a arma dá um problema no seu acionamento, quando bateu o catolé, travou, não é meio absoluto, é meio relativamente ineficaz. O sujeito irá responder pelo crime. Foi lá para te matar, acionou o gatilho e a arma travou, bateu o catolé, meio relativamente ineficaz. Se ele continuar tentando ali, vai ter uma hora que vai disparar, portanto, ele responderá pelo crime. Espero aí ter elucidado sua dúvida. Arma molhada, munição molhada, aí a perícia vai atestar se o meio era absolutamente ineficaz ou relativamente ineficaz. Se era relativamente, não está dentro do dispositivo do artigo 17, o sujeito responde pelo crime. Se for atestado que era absolutamente ineficaz, é crime impossível. Guilherme está fazendo um questionamento. Botar amendoim que a pessoa sabe que a outra tem alergia gravíssima. Aí, se a pessoa morrer, seria homicídio? Guilherme, muito bom. Vou anotar esse exemplo aqui para o próximo semestre. Eu dar esse exemplo, vou trazer aqui uma figura do amendoim para matar uma pessoa por alergia. A resposta é que sim, Guilherme. Por quê? Porque a pessoa... Aí você vai encontrar a resposta dentro do nexo de causalidade. Teoria do crime, fato típico, conduta, nexo causal ao resultado, um nexo de causalidade. Da sua conduta gerou o resultado? A resposta é sim. Você sabia que a pessoa era alérgica, injetou aquele alimento, aquele remédio a ela. Em consequência, ela veio a óbito. Responde pelo resultado. A sua conduta foi relevante para produzir o resultado, portanto, você responde por esse resultado, conforme o artigo 13 do Código Penal. O Eduardo está dizendo que acha que a questão está em expor o bem jurídico ao perigo. Arma carregada que travou ou expôs ao perigo, mas não alcancei o objetivo. É isto? A arma, quando ela trava, Eduardo, ela travou, mas ela pode disparar. Continue tentando acionar essa arma até que ela faz o disparo. O artigo 17, Eduardo, exige absoluta ineficácia. Quando a arma está travando, não é absoluta, é relativa. Se é relativa, não é crime impossível. O sujeito responde pelo crime. Ineficácia absoluta do meio. Vamos entender aí as três possibilidades do crime impossível. Ineficácia absoluta do meio. Quando o meio, por sua natureza e circunstâncias, não produzirá o resultado visado pelo agente. Alguém tira a munição da arma. Primeiro exemplo que eu dei. Você vai conseguir matar alguém através de disparo de arma de fogo com a arma descarregada? Não vai. Portanto, é crime impossível. Por mais que o agente tenha tido dolo em relação à sua conduta, esse resultado ele é impossível de ocorrer. Vai responder por tentativa de homicídio? Não responde. O fato é atípico, não tem tipicidade. É impossível você matar alguém através de disparos de arma de fogo com uma arma que é absolutamente ineficaz. O meio é absolutamente ineficaz para a consumação. Aí ministrar açúcar, supondo ser arsênico. Ineficácia absoluta do meio. O meio empregado pelo agente é de todo ineficaz para produzir o efeito delitivo do ato. Ah, eu quero matar? Quero. Aí o Guilherme disse, a pessoa, ela tem alergia a amendoim. Aí você pegou e deu castanha para ela.
Mas ela era alérgica a amendoim, professor. Não, mas o sujeito deu castanha pensando que era amendoim. Ele vai conseguir matar ela dando castanha? Não, não vai. Então, esse meio, ele é absolutamente ineficaz. Não vai produzir nada. Se eu penso que estou dando veneno e, na verdade, eu estou dando açúcar, é impossível, é atípico. Por mais que eu quisesse, que eu tivesse o dolo em relação ao resultado, esse resultado é impossível de ocorrer. A legislação, o legislador, através do artigo 17, diz que é uma tentativa que não se pune. Professor, mas eu não estou ainda conformado, porque eu acho que o legislador ele errou aí, porque ele deveria era punir, já que o sujeito quis, tinha intenção, foi maldoso. Mas não é assim que o legislador trata. O legislador, a técnica jurídica diz que você vai entender que isso é um fato atípico. É uma tentativa que não se pune. Porque colocar chumbinho na comida é coisa do passado. Mulher passa veneno na vagina para matar o marido durante sexo oral. Pelo amor de Deus, quem foi que botou isso aqui? Não, nem vou comentar isso. Vamos lá. Você encontra na doutrina também, por mais que você não acredite, lá no tambor, no zabumba, na macumba, em jogar feitiçaria no outro, mas se você não acredite, ou acredite, se você acreditar, a doutrina não corrobora o seu entendimento. Por quê? Porque considera que toda essa magia realizada para matar alguém, para lesionar alguém, é considerada como um meio executório ineficaz. Absolutamente ineficaz. O que conduz a você entender como um crime impossível. O professor quer dizer que o sujeito bateu o tambor, fez lá a noite toda de macumba para matar alguém e não vai ser punido? Não vai. Não vai. Professor, e se a pessoa morreu? Não se entende que isso tenha, pelo menos na doutrina atual, pode ser que próximo ano alguém lance algo diferente, mas até hoje não se tem como nexo causal possível essa situação. Se considera crime impossível, o fato é atípico. É a tentativa irreal ou supersticiosa, mediante ato de magia ou de bruxaria. Olha aqui uma situação também que é considerada como ineficácia absoluta do meio executório. Uma identidade que ela é perceptível a qualquer pessoa como falsa. Se qualquer pessoa que receba essa identidade ou um documento, ela já consiga identificar que ali se trata de um falso, é considerado como um crime impossível. Ineficácia absoluta do meio executório. Para que o delito de falsificação se configure, é imprescindível que a falsificação seja idônea, de modo a iludir terceiro. A falsificação grosseira não enseja a tipificação do delito em tela, em face da ausência de potencialidade lesiva do comportamento. Essa idoneidade, de modo a iludir terceiro, são pessoas medianas, capazes de iludir um número indeterminado de pessoas. Se não era capaz de iludir um número indeterminado de pessoas, se qualquer pessoa já visse que ali se tratava de uma identidade falsa, é considerado como crime impossível. Falsificação grosseira, pelas jurisprudências dos tribunais superiores, é considerado como crime impossível. Exemplo de crime impossível por ineficácia absoluta do meio executório. Não é o caso aí da
falsificação do passaporte do Ronaldinho Gaúcho. O do Ronaldinho Gaúcho era uma falsificação bem feita, só que no momento em que foram atrás de identificar, descobriu-se que era, de fato, uma falsificação. Os dados inseridos no passaporte, eles não condiziam com a realidade. Ele não tinha requerido, de fato, esse passaporte lá pelas autoridades paraguaias. O Vanta conseguiu um passaporte paraguaio. Deve servir para muita coisa. Gabriel está perguntando aqui, professor, se o meio estiver carregado, eu mirei para tentar matar, era só atirar e consumar o crime. Toda a vida eu desisti na hora, arreguei, não consegui de forma alguma atirar. Seria um crime impossível, pois o meio, vontade de matar, se tornou impossível? Não, Gabriel, aí, pelo que eu estou entendendo, você está dentro da desistência voluntária. Tema que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas não seria o crime impossível, pelo que eu entendi da sua pergunta. Aí, na hora que eu falar sobre a desistência voluntária, você vê se encaixou dentro do seu questionamento. Se não tiver encaixado, aí volta aí a pergunta para a gente debater. Tá ok? Existe na doutrina, e eu já vi alguma jurisprudência a esse respeito, de você considerar como ineficácia absoluta do meio executório quando o autor está sendo vigiado, monitorado. Por quê? Por câmeras de segurança. Então, de forma contínua e ininterrupta, pelos agentes de segurança, por aqueles promotores de segurança, que estejam lá no supermercado, no mercadinho, em shopping, seja lá onde for, mas que a partir do momento que a pessoa entra ao estabelecimento, ela está sendo vigiada. Eu já sei que aquele sujeito ali, ele veio para furtar dentro do mercadinho. Então, eu vou botar toda a minha vigilância, todos os meus funcionários da segurança, quer estejam em vídeo, monitorando, quer estejam presencialmente, todo mundo está observando o sujeito. O que vai acontecer? Impossível haver a consumação do crime. Por quê? Porque ninguém vai deixar. Antes de acontecer o fato, você já colocou todos os instrumentos possíveis para impedir o crime. Então, esse crime jamais vai poder haver a sua consumação, a sua realização. Professor, é unânime, então? Não, não é. Há posições em contrário. Há quem entenda que acaba havendo furto em situações como essas. Mas, para uma parte da doutrina e algumas jurisprudências já entendem pela ineficácia absoluta do meio executório, quando o autor está sendo vigiado de forma contínua e ininterrupta pelos seguranças. A aferição da idoneidade do meio ou do objeto deve ser feita no momento em que se realiza a ação ou omissão delituosa. Em caso de idoneidade relativa, a tentativa. Essa idoneidade relativa, ela é a arma que bateu o catolé. É relativa, ela pode ou não vir a disparar. Um carro blindado, ele é absoluto? Não, ele é relativo também. Depende da munição, depende do vidro, da blindagem. Essa foto aí é de uma execução que ocorreu, a pessoa foi morta e estava em um carro blindado. Ah, então quer dizer que se eu atirar em carro blindado, não é impossível que eu mate a pessoa? Não. Você pode vir a matá-la. É um meio relativamente inidôneo. Portanto, cabe a tentativa do crime.
Se o sujeito não tivesse morrido, era tentativa de homicídio. O carro blindado, a blindagem, não torna o objeto inidôneo para a execução. Tá me perguntando se é um Celta, eu tô achando que é um Audi. Mas será um Celta? Parece que é da Chevrolet. Muito bem. Tô em dúvida ainda com a marca do carro, mas que foi muita bala, e isso daí foi de fuzil. O Eduardo tá dizendo que é um Q3, parece um Q3, eu acredito que seja um Q3, mas estou em dúvida se é um Celta, mas eu acho que é um Q3. Mas aí foi tiro de fuzil e acabou matando o indivíduo. Sabiam exatamente que era um carro blindado e que do poderio do armamento para executar o crime. Impropriedade absoluta do objeto. Quando não existe o objeto material visado pelo agente, ou quando pela situação ou condição do objeto é impossível a produção do resultado. O objeto material. É impossível ou não haver o crime. Aí vocês, na imagem, podem ver, para quem lembra, a grávida de Taubaté. Essa senhora foi na rede Record de televisão, e aí se comoveram lá com a situação dela. Ela é professora, grávida de quíntuplos. 5 crianças estariam nessa barriga. E aí foi constatado, depois que fizeram muita auê, muita reportagem na Record, eu acho que eles já sabiam que não era nada de gravidez, que ela estava mentindo. E aí, mas mesmo assim, eles continuaram a promover essa situação para arrecadar donativos para ela. E no final foi descoberto que não havia qualquer gravidez, que tudo era pano. Acho que ela teve um problema na coluna de tanto pano que ela botou aí para carregar. Mas, professor, o que isso tem a ver? É porque se a pessoa, a mulher, ela toma um Citotec da vida, um remédio abortivo, pensando que está grávida, mas na verdade não está, impropriedade absoluta do objeto. Ninguém consegue abortar não estando grávida. A mulher não vai abortar quando não está grávida. Portanto, crime impossível por a impropriedade absoluta do objeto. É uma tentativa que não se pune. Ela quis abortar? Quis. Ela praticou tudo que era necessário para o aborto? Sim. Estava grávida? Não. Então, a impropriedade absoluta do objeto não será uma tentativa punida, se entende como um fato atípico, crime impossível. Professor, e se fosse... Propriedade absoluta do objeto, a FERB, que já não tem vida, aí você pode ver festas que tem o Judas, aí o pessoal começa a chutar o Judas, então ninguém mata quem não tem vida. Professor, mas eu estou vendo aí o casal Nardoni. O que tem a ver o casal Nardoni com crime impossível? Lá da garotinha Isabel. Imaginando aí, só uma suposição, imaginando que o casal Nardoni vinham discutindo, e aí a madrasta, ela perde a estribeira lá com a criança, não sei por qual motivo, mas que ela a mata. A madrasta matou a menina. Ok. O pai vê a situação, vê a menina morta, e agora o que é que ele faz? Para tentar defender, inocentar a companheira, ele pega a criança já morta e joga pela janela, porque ele queria falsear, fraudar a justiça. Professor, e o que você quer dizer então? Eu quero dizer que se isso tivesse ocorrido, ele, o autor, pai da criança,
não teria que ter respondido, ou não poderia ter respondido, por homicídio. Porque ninguém mata quem já está morto. Se a menina já estava morta e ele não teve participação, não teve nenhuma situação que o levasse à morte da menina, ele não teria que responder pelo crime de homicídio, responderia pela fraude processual. Pela fraude processual ele responderia. Mas, principal, responder por homicídio não, porque ninguém mata quem já está morto. Não foi isso que ele declarou no seu interrogatório, mas se a defesa, ou se isso tivesse realmente ocorrido, ele seria inocentado pelo homicídio, respondendo pelos outros crimes que estivessem ao redor. Gabriel está fazendo um questionamento, se fosse uma pessoa que desse a essa mulher uma substância para ela abortar, pensando que ela estivesse realmente grávida. Gabriel, boa pergunta. Se fosse um namorado, a menina pega e diz para o namorado, olha, meu amor, eu estou grávida. Pensando ela em continuar um relacionamento porque ele não quer mais. Aí ele vem, aí fica lá confabulando e pensa, eu vou dar um remédio para ela abortar. Eu não quero essa criança. Aí faz ela tomar o remédio. E aí se descobre que ela não estava grávida. Ele vai responder? Não. Ele não responde por aborto. Crime de aborto, não. Professor, mas ela restou lesionada. Ela ficou com lesões por conta do medicamento que ele passou a ela. Ela morreu por conta disso. Aí é outro crime. Mas para o crime de aborto, não responde. Ele não responde porque ninguém consegue o aborto em uma pessoa que não está grávida. A mulher não está grávida, eu não tenho como responder por crime de aborto. Serve tanto para ela quanto para ele. Impropriedade absoluta do objeto. Atenção, arrombar esta loja é arriscar por nada, só tem papel sem valor. Confira durante o dia, grato à gerência. Ladrões e psicopatas, deve ser psicopatas de Praia Grande. Esta casa já foi arrombada e roubada várias vezes. Não há mais nada para ser levado. Confire na janela da sala. Só restou isso aí, vagabundo sem futuro. Legal a criatividade. Eu já vi uma situação no Fórum Clóvis Bevilacqua de uma ação em que o Ministério Público estava acusando o sujeito. Ele era aqueles indivíduos que ficam carregando aquelas geladeiras, né, para buscar as coisas, e ele tinha invadido uma residência. Só que essa residência realmente não tinha nada, não tinha nenhum objeto. Mas aí o promotor alegou que ele poderia estar ali para pegar torneira, para telha, seja lá o que fosse. Mas aí a defesa alegando que não tinha nada na residência, nada de valor, não teria como estar acusando o sujeito por furto, por crime impossível, a impropriedade absoluta do objeto. Ninguém consegue furtar algo que não existe. Não tem nada. Só vai furtar, o sujeito no meio da rua está liso. Tem alguma coisa? Não. Como é que vai conseguir furtar? Crime impossível. E agora nós temos aí, através da doutrina, o crime impossível por obra do agente provocador. Que vem a ser esse crime impossível por obra do agente provocador, também chamado crime putativo. O que é o putativo? É o crime imaginário. Crime que a pessoa reputa ser o que, na verdade, não é. E crime de ensaio. Nós temos o flagrante provocado. Quais são os requisitos? Provocação do crime, induzimento ou instigação. Cuidados que inviabilizam a consumação. E aí a súmula 145 do STF, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Exemplo. Você
está no seu primeiro dia lá na delegacia antidrogas, na Narcóticos. Você passou no concurso da Polícia Civil, você é inspetor de polícia, e agora vai lá para a rua. Lhe deram uma viatura, lhe deram a arma, o distintivo, e você está na rua. E aí, poxa, estou na delegacia de narcóticos, o que eu tenho que fazer? Tem que prender gente que está com droga. E aí, parceiro, vamos. Aí você vai e pergunta para ele, onde é que a gente vai agora? Aí ele pensa, tal, rapaz, vamos lá no pôr do sol, ali pela Messejana. Sempre tem droga por ali, que eu já passei, às vezes eu passo pelo Eusébio e vejo que tem uma movimentação, gente entregando droga. Ah, pois vamos. Tu tá com dinheiro aí? Rapaz, eu tô com R$300 aqui no bolso. Espera ainda que eu vou passar no caixa rápido ali, vou sacar 1.300 vamos lá. Viatura descaracterizada, você rodou, parou lá na praça do pôr do sol. E aí olhou, tem lá um sujeito sem camisa, ó, chama aquele lá. Aí chamou, vem aqui, meu irmão, vem aqui, amigão. Diga, senhor, eu tô querendo cocaína, me dê aí R$1.300 de cocaína. Aí o sujeito olha para você e diz, 1.300 de cocaína, me dê aqui esse dinheiro que eu arranjo agora. Aí pega o dinheiro com você, R$1.300, e manda, ó, vá mais à frente ali, faça o retorno, quando você vier aqui eu já trago a droga para você. Fez isso? Fez. Aí você parou lá, aí lá vem um sujeito correndo com cocaína para você. Ele trouxe uma quantidade de cocaína correspondente a R$1.300. Aí entrega. Quando ele está lhe entregando a cocaína, aí você tira a algema, bota no braço dele, puxa ele para dentro da viatura e vamos para a delegacia. Grande prisão que a gente fez hoje. Aí foi lá, apresentou para o delegado, fez o auto de prisão em flagrante, tráfico de drogas. E agora? Não, está cedo ainda, de manhã, vamos lá de novo. Só que agora a gente ainda tem o dinheiro aqui, que estava com ele, 1.300, e aí a gente vai sacar mais dinheiro e vai lá, no pôr do sol de novo. Chegou lá, parou, e aí olhou, ei, aquele dali, ó. Aquele dali tem, ó, com a bermuda da Ciclone, tatuadozão, vamos chamar ele lá, ó, jeito de malandro. Ei, vem aqui. Aí pega, eu quero agora R$3.000 de cocaína. Aí o cara, R$3.000 de cocaína? Na hora, meu chapa. Vá, rode ali e volte que eu vou trazer aqui R$3.000 de cocaína para vocês. Na hora que o sujeito lá tá lhe entregando a cocaína, você algema de novo, puxa ele para dentro da viatura e vai embora. Fazer o auto de prisão em flagrante dele. Tá vendo aí como tá bonito? Já pensou, até o final da noite, quantas prisões você vai fazer? Se é tão fácil assim, por que a polícia não faz isso? Por que tem tanto traficante no meio do mundo? Certamente alguma coisa está errada. Tá errada alguma coisa. O que está errado? A gente está falando, toda essa ilustração aí é crime impossível. Por quê? Crime impossível por obra do agente provocador. Você provocou o sujeito a entrar no crime. Você fez com que ele fosse parar dentro do crime. Você vai em uma comunidade extremamente carente, onde circula muita droga, e manda o sujeito buscar droga para você, comprar droga para você, para lhe vender. Você foi o diretor de uma peça teatral. E o sujeito ali era o palhaço, que você colocou ele na peça como palhaço, fazendo com que ele trouxesse o que você queria, fazendo o que você queria. Mas o crime iria ocorrer? Jamais. Você jamais iria comprar, de fato, essa droga. Você jamais iria permitir que ele fizesse uma venda, tivesse um lucro com essa droga. Então, quando o flagrante ele é
provocado, você interferiu, você instrumentalizou a sequência de ações dos atores, dos personagens, esse fato não é considerado crime. Crime impossível. Não vai se punir essa tentativa. O cara tentou te vender droga? Tentou. Ele realmente conseguiria? Jamais. A súmula é a 145 do Supremo Tribunal Federal. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Eduardo está perguntando, mas aquelas operações que colocam um policial disfarçado na favela para desmascarar um traficante e a organização. Eduardo, essas situações, elas acabaram sendo contempladas pelo pacote anticrime. Até então, Eduardo, essas situações de operações do policial disfarçado, elas não tinham um respaldo. E aí, a partir de dezembro de 2019, foi possível a alteração na lei antidrogas para possibilitar essa situação do agente policial disfarçado. Olha aí os agentes policiais disfarçados que eu encontrei para vocês. Que beleza. Vamos lá. Olha o que é que diz o artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas. Vamos lá. A lei antidrogas é a Lei 11.343, de 2006, e a lei que trouxe o pacote anticrime, trazendo alteração ao artigo 33 da Lei Antidrogas, foi a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias. Alteração legislativa, inciso 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, vejam que a alteração da lei possibilitou ao agente policial disfarçado, quando existirem provas, outras provas razoáveis da conduta do indivíduo traficante de forma pré-existente, ou seja, que ele já traficava drogas. É diferente do flagrante provocado, que você está inserindo ele dentro do flagrante, dentro do crime. Não, você não está inserindo ele, você não manipula, você não faz nada. O que você faz? Você está lá disfarçado, o sujeito é o traficante e ele te vende ou te entrega a droga. Está lá te oferecendo, te entregando, te vendendo droga. É possível haver o flagrante? É possível haver crime nessa hipótese? Sim. Eu estou disfarçado, mas não manipulo, não provoco, então é possível ao agente policial disfarçado praticar a prisão do indivíduo por tráfico de drogas. Olha aqui outra, que foi inserida também pelo pacote anticrime, em relação à lei do desarmamento, que é a lei 10.826, de dezembro de 2003. O artigo 17, adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Olha aqui a modificação, a introdução realizada pelo pacote anticrime do parágrafo 2º ao artigo 17 da Lei do Desarmamento. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios, provas razoáveis de conduta criminal preexistente, já existia antes. Então, nessa situação, é sim possível o flagrante. O que não pode é a provocação do crime. A espera do crime é possível, mas você provocar o crime, não. Ingrid está perguntando se provocar é pedir. Provoca, se você pedir para a pessoa fazer, você está provocando. Aí sim. Quando alguém pede para alguém fazer algo, é o mesmo que está provocando ela, sim, a fazer. Assim eu entendo, salvo o melhor juízo. Outro exemplo de crime impossível por obra do agente provocador. A policial tem conhecimento de que está havendo uma clínica de abortos. O médico lá está praticando abortos. Crime profissional, um crime em que o médico se utiliza da sua profissão para o cometimento de crimes. E o crime está praticando abortos. E aí a policial chega lá para uma consulta, diz que está grávida, e ela pode estar grávida ou não estar grávida, tanto faz. E ela diz, olha, eu quero me submeter a um procedimento de aborto. Quanto é? Aí o médico pega e diz, é tanto. Você me paga aí R$5.000 que eu faço esse aborto para você. Olha aqui a minha clínica, minha estrutura, vai dar tudo certo. Aí, no momento em que o médico está lá, instrumentalizando ou no início do procedimento para a prática do aborto, ela dá voz de prisão a ele e o prende. Crime impossível por obra do agente provocador. Ela provocou a situação, ela induziu, ela instigou, ela pediu, Ingrid, ela determinou. Então, quando o policial interfere, manipula, instrumentaliza a situação, pode crer que é crime impossível. Baseado em quê, professor? Súmula 147 do STF, Supremo Tribunal Federal. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Crime impossível. Ah, você pega e está suspeitando da moça que trabalha na sua casa, da secretária. Ah, da babá, da empregada doméstica. Ah, eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou botar uma armadilha ali para ela. Uma isca, como está dizendo aqui o Eduardo. Vou botar a isca aqui. Aí eu botei o dinheirinho ali, agora vou filmar tudo e é só esperar. Qual a possibilidade dessa pessoa ficar, de fato, com o dinheiro? É zero. Por quê? Porque você não vai permitir. Você já montou tudo. Tá tudo ali, ó, filmado. Toda a cena do crime. Você manipulou, facilitando ela. Aí é o crime impossível por obra do agente provocador. Se você tivesse, tem câmera na minha casa, aí espera que aconteça, beleza. Mas quando você provoca a situação, não tem crime. É uma tentativa que não é punida.
não é possível haver um resultado. Qual o resultado? A subtração do objeto. Ela não vai ficar com esse objeto, não vai ficar com esse dinheiro. Você não deixa. Você já manipulou tudo, você já armou, você já fez o teatro, e ela é o seu palhaço dentro desse circo armado. Então, doutrina, jurisprudência, entendimento, crime impossível por obra do agente provocador. Gabriel está fazendo um questionamento, deixa eu observar aqui. Naquele caso anterior, assim que os policiais disfarçados chamassem o sujeito e este já chegasse oferecendo, perguntando se eles queriam comprar droga, seria válido o flagrante? Se ele tivesse já com a droga, ó, eu estou com a droga aqui, ó. Estou com a droga. Se ele está com a droga, ele está no crime. O crime relativo à droga, posse de droga, é um crime permanente. Enquanto o sujeito está com a droga, o crime está ocorrendo. Então, se ele chega com a droga para oferecer para os policiais, ó que a droga! Você já está preso porque você está no crime. Os policiais não provocaram, não deu nem tempo. O flagrante forjado, e aí só a título de conhecimento, o flagrante forjado também é diferente do flagrante esperado, que é possível, do flagrante provocado. No flagrante forjado, não haverá crime por parte do suposto criminoso, mas sim do agente provocador, podendo estar inserido nos crimes de denunciação caluniosa ou consunção. Policiais ou particulares criam provas de um crime inexistente, colocando, por exemplo, no bolso de quem é revistado substância entorpecente ou arma de porte ilegal. Então, essa é a diferença entre o flagrante preparado do flagrante forjado. E aí o flagrante esperado? Eu estou sabendo que em um determinado sinal de trânsito está tendo muitos roubos. E aí eu fico lá com a equipe disfarçada esperando que o sujeito vá lá e roube alguém. Posso fazer isso? Posso. E aí ele roubou, tá correndo, vou lá e prendo ele. Beleza, flagrante esperado. Flagrante preparado. Eu estou sabendo que o indivíduo está arrombando veículos no shopping. Aí eu pego um veículo, tiro o fumê dele, boto um bocado de notebook dentro. Aí o sujeito vai e quebra o vidro do carro e leva o notebook. Aí eu chego na hora, prendo ele. Eu provoquei? Provoquei. Professor, mas ele roubou lá o notebook, ele quebrou o vidro do carro e levou. Isso é provocado? Foi. Se você interferiu, se você manipulou, é crime impossível. Professor, e o prejuízo do vidro? Vixe, aí vai dar confusão. Mas pelo crime relativo ao furto, é crime impossível por obra do agente provocador. Se o policial tiver provocado minimamente a situação, pode ter certeza que esse flagrante vai ser nulo. E o flagrante retardado é o crime, a lei dos crimes organizados, que é possível. Antigamente, a polícia tinha muita dificuldade porque estava monitorando uma determinada organização criminosa. O sujeito estava ali com um carregamento de droga, mas aquele carregamento era pequeno. O grande carregamento de droga estava por chegar. Mas o que fazer, já que já tem um carregamento e tem um crime ali? Como o policial ia deixar de fazer uma prisão de um crime que está ocorrendo? Então, graças a essa lei, a modificação da lei, a inovação, principalmente dos crimes organizados, é possível haver um retardamento, uma prorrogação da atuação da polícia. Professor? A teoria adotada em relação ao crime impossível é a teoria objetiva temperada. Existem outras teorias, teoria subjetiva, teoria objetiva pura, teoria sintomática. A teoria adotada foi a teoria objetiva temperada, que diz o seguinte: ao contrário da objetiva pura, entende que só haverá crime impossível se o meio empregado
ou objeto do delito forem absolutamente inidôneos. Se a inidoneidade é relativa, haverá tentativa, e não crime impossível. Não há tentativa por ausência de tipicidade. O crime impossível é causa de exclusão do fato típico, porque o legislador ele não trouxe nenhuma conduta dentro do Código Penal que fosse uma conduta absolutamente inidônea, ineficiente, ineficaz. Vamos aqui para o slide de número 22, tratando da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Vamos abrir aqui o slide. Deixa eu observar se tem mais alguma dúvida. O Gabriel está se queixando aqui, que tentou ligar o microfone, mas não conseguiu. Gabriel, eu vou examinar depois, que chegou aí esse novo instrumento da mãozinha e não inseri, não modifiquei dentro do sistema. Aí depois eu vejo direitinho, para a próxima aula possibilitar você a fazer um questionamento de forma oral, mas não sei aqui como ativar essa possibilidade de você fazer a pergunta. Mas na próxima aula eu já resolvo e fica mais fácil, tá bom? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. Diz o seguinte: desistência voluntária e arrependimento eficaz são tentativas que não serão punidas, pelo menos não são punidas pelo crime que realmente foi praticado. É uma questão de política criminal e o sujeito só vai responder pelos atos até então praticados. É disso de que trata, é isso que nós vamos ver agora. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são dois institutos jurídicos que estão no artigo 15 do Código Penal. Diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, dentro do artigo 15, você tem a definição dos dois institutos. Vamos ver se a gente consegue aqui separar o conceito de um e de outro. Vamos aqui começar pela desistência voluntária. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Professor, como é isso? Imagina o sujeito que vai furtar um carro. E aí ele vai colocar lá uma chave falsa para tentar arrombar o carro. No que ele está fazendo isso, de repente o telefone toca, e aí é a mãe dele pedindo para ele desistir do crime. Aí ele faz isso e vai embora. Ou imagine que ele já entrou na casa de alguém. O exemplo é ele, com o intuito de furtar objetos da casa de alguém, ele já pula o muro, já está nos atos executórios, e aí, de repente, ele pensa, poxa, mas se eu for pego pela polícia, se eu tiver se eu for preso, vou ter que pagar advogado, é melhor não. É melhor eu desistir desse crime. É possível desistir de um crime? Se você não consumou o crime, você pode desistir dele. Imagine o sujeito
que ele foi atrás de lhe matar. E aí ele foi lá armado, com uma arma completamente municiada, chega até você e dá o primeiro tiro. Acerta na sua perna. Pá! Acertou na sua perna. Cai lá você, chorando, gritando e dizendo: pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Jesus Cristo, não faça isso. Eu sou mãe de 5 meninos. Eu tenho um monte de conta para pagar ainda. Não faça isso, pelo amor de Deus. E aí o sujeito se comove com o seu apelo, pega a arma, guarda e vai embora. Ele poderia continuar na ação criminosa ou alguma coisa alheia à vontade dele impediu ele da execução do crime. Não havia, no caso, nenhuma circunstância alheia à vontade dele. Não tinha polícia, não tinha um terceiro para deter ele, não tinha nada. A arma estava completamente municiada, bastava ele acionar o segundo disparo para lhe matar. Mas ele não fez. Não fez por vontade própria. Ele desistiu. Uma vontade, por vontade, não por circunstâncias alheias à sua vontade. Circunstância alheia à vontade é artigo 14, inciso 2. Quando o sujeito desiste voluntariamente de prosseguir com o crime, nós estamos falando do artigo 15. E aí, a consequência é que ele só responde pelos atos já praticados. Quais foram os atos até então praticados? Se o cara invadiu o teu domicílio, mas o intuito era de furtar, ele responde por invasão de domicílio. Se o intuito era te matar, mas ele desiste, ele responde pelos atos até então praticados. O que ele praticou? Lesão corporal. Ele vai responder por lesão corporal. Leve, grave, gravíssima, mas ele responde por lesão corporal. Essa é a consequência da desistência voluntária. O sujeito que tentou um crime, ele não responde por esse crime, o crime que ele havia tentado. Há uma benesse da lei. A lei vai possibilitar a ele um novo enquadramento do tipo penal. Ao invés dele responder pelo crime que ele que iria praticar, ele vai responder pelo crime que até então foi produzido. Se foi produzido lesão corporal, responde por lesão corporal. Requisitos: A, voluntariedade, ato oriundo de livre escolha por parte do sujeito. B, eficácia, a consumação deve ter sido evitada. O agente só responde pelos atos praticados. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Estou voltando um pouco aqui para a desistência voluntária, mas vou especificar o arrependimento eficaz. Essas figuras também são chamadas de tentativa abandonada ou qualificada. Tentativa qualificada ou tentativa abandonada são sinônimos em relação à desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Ocorrem quando o agente inicia a execução de um crime que pretende consumar, porém não faz por vontade própria. Não é circunstância alheia à vontade, é vontade própria. Diferem da tentativa porque nela o sujeito não logra consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na tentativa, portanto, o autor quer, mas não pode. Ao passo que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele pode, mas não quer. Na tentativa do crime, quando eu respondo por tentativa de um crime, é porque eu quis o crime, mas uma circunstância alheia à minha vontade me impediu de prosseguir. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, eu, autor, eu consigo consumar o crime. Eu consigo realizar esse crime.
Só que eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Eu desisto, eu me arrependo. E aí, ó, eu deixo de prosseguir na execução que eu iniciei, a execução do crime. A desistência voluntária, quando o agente começa a praticar os atos executórios. Então, ele iniciou a execução do crime. Vimos lá, intercrimes, fases, cogitação, preparação, atos executórios, consumação. Então, aqui, ele não está mais na cogitação. Ele já está na execução do crime. Ele pratica um ato idôneo, inequívoco para a prática do crime. Eu já atirei. Em quem? No meu desafeto, que eu quero matar ele. E agora? Ele está ali no chão, basta eu dar o segundo tiro, tiro de misericórdia. Mas ele está pedindo tanto pela vida dele, está tão bonito ele pedindo pela vida dele, que eu vou desistir, vou dar mais uma chance a ele. Guardo minha arma e vou embora. Que é isso? Desistência voluntária. Vou responder por tentativa de homicídio, que é o que eu fiz? Não. A lei vai te dar um benefício e você só vai responder pelos atos até então praticados. Vai responder pela lesão corporal e não pela tentativa de homicídio, que foi o que você fez. Mas é uma tentativa abandonada, é uma tentativa qualificada. O legislador, ele faz uma nova adequação típica. Ao invés de você responder pelo tipo penal da tentativa de homicídio, do artigo 121, na forma do artigo 14, inciso 2, você vai responder por lesão corporal em decorrência do artigo 15, que trata da desistência voluntária. A desistência voluntária é quando a gente começa a praticar os atos executórios, porém, interrompe estes por sua própria vontade, não acarretando, assim, a consumação. Para a ocorrência da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, basta que o agente haja voluntariamente, não se exigindo que o ato seja espontâneo, ou seja, desde que o agente pare voluntariamente de agir. E são irrelevantes os motivos que levaram o agente a optar pela desistência voluntária ou pelo arrependimento eficaz. Existirá a desistência voluntária sempre que o agente pode prosseguir, mas não quer. Professor, eu não entendi bem essa parte aí dessa observação. Espontâneo, vontade. Qual de fato a diferença? Você imagina o sujeito que ele entrou na sua casa com o intuito, com a vontade, com o ânimo de furtar os objetos. E aí ele já pulou o muro, já entrou lá na tua casa, está dentro da tua casa levando as coisas, botando tudo dentro do saco. E de repente bate nele uma desgraçada de uma dor de barriga. Dor de barriga forte, dolorosa, e aí ele pensa que o mundo está se acabando, e o que eu faço? Não vou sujar essa casa alheia, eu só consigo isso se for no meu banheiro, no banheiro da minha casa. Tem gente que é assim, só faz a necessidade se for naquele banheiro, e tem que ser aquele, senão não vai. Então esse sujeito que eu estou dizendo no exemplo é um desses, ele tem toque, ele só faz necessidade por conta da dor de barriga, se for no banheiro da casa dele. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou todos os objetos que ele já estava ali segurando da sua residência, bota no chão e, vai embora, em busca do banheiro. Aí você pergunta, professor, isso é desistência voluntária, não? Uma dor de barriga que deu nele. Isso é voluntário? É voluntário. Por quê? Porque foi da vontade dele. O que não foi espontâneo. Aí é a diferença. Espontâneo não foi. Ele queria continuar lá. Mas ele não continuou por conta da vontade dele. Professor, realmente ele podia, ter conseguido levar as coisas mesmo todo cagado. Conseguia. Todo melado lá, ele levava as tuas coisas e ia embora. Então, embora não tenha sido espontâneo, foi voluntário.
para a ocorrência da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, basta que o agente haja voluntariamente, não se exigindo que o ato seja espontâneo, ou seja, desde que o agente pare voluntariamente de agir. Pode ter sido a mãe que ligou, meu filho, não faça isso, pelo amor de Deus. Pode ser que o sujeito pensou, eu vou pagar muito caro com um advogado está muito caro, eu vou passar muito tempo preso. E aí ele vai e desiste. Pode acontecer. Professor, e o que é então esse arrependimento eficaz? Quando é que é esse arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz é quando o agente, tendo exaurido todos os atos de execução, impede espontaneamente que ocorra a consumação. Então, notem aí a importância daquela aula do iter crimes, do caminho do crime. Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. O sujeito aqui no arrependimento eficaz, ele já cogitou e ele está nos atos executórios. Em relação aos atos executórios, ele já fez tudo o que ele podia. Basta cruzar os braços e esperar o crime se consumar, o crime se realizar. Porque atos executórios ele já fez e fez tudo. Fez tudo, professor, fez. Ele deu veneno para a vítima. Envenenou a vítima. E agora? Agora espera que ela morre. Vamos esperar um pouquinho para a vítima morrer. Está lá arquejando já. Mas aí, de repente, bate uma dor na consciência da pessoa e ela vai até a vítima e diz, olha, eu coloquei veneno aí na tua comida, na tua bebida, e tá aqui o antídoto. Toma que tu fica viva. Aí a pessoa toma o antídoto. Fica viva. O que é isso? Foi tentativa de homicídio? De fato foi. Vai ser punido por tentativa de homicídio? Não. Porque foi uma tentativa abandonada, foi uma tentativa qualificada, que corresponde ao arrependimento eficaz. Ele, embora tivesse praticado todos os atos executórios, ele tem uma ação para impedir agora que o resultado se consume. E esse arrependimento dele acaba sendo eficaz. Professor, e se a vítima não quiser tomar esse antídoto? Se a vítima olhar para ele e disser assim, não vou tomar não, eu vou morrer que eu quero te ver preso. Eu vou para o inferno e tu fica preso. O que você acha? Foi um arrependimento eficaz? Não, foi um arrependimento ineficaz. Vai para a cadeia e a pessoa morreu. Então foi um arrependimento ineficaz. Arrependimento ineficaz não serve. Então tem que salvar a vida, tem que ser um arrependimento capaz de alterar a consumação do crime. E aí ele não responde pela tentativa. Pode responder pelos atos até então praticados. Se lesionou de alguma forma o organismo da pessoa, responde por lesão. Ah, não restou nada. Então não tem crime nenhum. Não tem lesão, não tem nada. Aqui, o caso da Roberta Carneiro, e é um exemplo acadêmico, se tiver algum parente de um lado ou de outro, pessoas que conheçam os dois aí, mas só a título para a gente aprender aqui a matéria. Esse caso Roberto Carneiro aconteceu aqui em Fortaleza, eles eram companheiros, elas já tinham filhos, do primeiro relacionamento, creio eu, e o casamento já estava, o relacionamento já estava muito ruim. E aí, à época, em 2007, ele foi para o Mais ou Menos Bar, ali na Oliveira Paiva, madrugada, ficou lá até tantas horas. Quando ele retornou para casa, ela já tinha feito a mala dele, botou as malinhas ali, ó, pode ir embora que eu não quero mais você aqui, não. Aí ele, não, mas eu tenho ainda coisa aqui para pegar. Foi atrás de pegar as coisas dele, procurando no armário, e de repente pegou uma arma, ela discutindo, ele desfere um tiro nela, bem na cabeça. Pá! Deu um tiro nela. E aí ela cai, totalmente ensanguentada,
E o que ele faz? O que o Marcelo faz? Ele pega ela pelos braços, pegou ela, desceu os 3 vãos de escada, pegou o carro do pai dela e tacou mola pro IJF. Levou um tiro, vai pro IJF. Ele fez o certo, foi lá pro IJF. Chegando lá no IJF, com ela dentro do carro, ele parou lá, acuda ela, levou um tiro, pelo amor de Deus, é minha mulher, acuda ela tá muito grave, tem que socorrer. Aí o policial lá perguntando, sim, mas como foi? Peraí que eu vou só estacionar o carro aqui e volto, mas acuda ela. Até hoje ele está procurando essa vaga no estacionamento que ele não encontrou. Foi embora. Resultado desse episódio. Ela sobreviveu. Ela está viva. Professor, mas ela está viva, mas num estado que terrível, em condições precárias. Mesmo assim, isso caracteriza o arrependimento eficaz pela lei, pelo artigo 15, sim. O arrependimento é eficaz. Se não fosse, ele praticou todos os atos executórios que estavam ao seu dispor, mas ele impediu eficazmente que o resultado não se produzisse, não se consumasse. Foi. Então, é arrependimento eficaz. Ai, professor, quer dizer que a defesa alegou isso e ganhou no júri. Bom, a defesa alegou isso. Ter conseguido sustentar o arrependimento eficaz no tribunal do júri para 7 pessoas comuns do povo, você lá dizendo que a conduta dele foi eficaz e a moça, a Roberta lá, dentro do tribunal, totalmente sequelada, como é que você vai convencer aos jurados, pessoas comuns do povo, que teve alguma eficácia a atitude dele? Que a atitude dele mereça algum benefício legal? Que é o jurado ali que vai decidir. Então, não prosperou. Mas é um exemplo de arrependimento eficaz. Marcelo foi condenado a 9 anos e 8 meses de reclusão por tentativa de homicídio. E aí, se tivesse sido contemplado o arrependimento eficaz pelo tribunal do júri, ele teria respondido apenas pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Na 3ª vara do júri de Fortaleza, em dezembro de 2007, a defesa de Marcelo apelou alegando arrependimento eficaz, pedindo desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais. O recurso foi negado, confirmando a decisão de primeiro grau em 1998. O fato foi em 1998. O julgamento é que se deu em 2007. E depois houve outro recurso. Em 1998, Roberta foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo dentro de sua residência. Em 2016, a justiça condenou o Marcelo a pagar o valor de R$784 mil à família da vítima. Mas serve para ilustrar aí essa questão do arrependimento eficaz. No júri é muito difícil você realmente sustentar isso. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. A desistência diz respeito à própria forma, ou seja, na desistência voluntária, o agente interrompe a execução. Então, desistência voluntária, você iniciou a execução do crime e aí você desiste. Não vou continuar, vou voltar. Não faço mais isso. Desisti. O arrependimento eficaz, o que é interrompido é o resultado, porque eu pratiquei todos os atos de execução possíveis. Então, vai já ver o resultado. Mas eu tenho que interromper eficazmente essa realização, essa consumação. Se eu fiz isso, consegui fazer, é arrependimento eficaz. Natureza jurídica da tentativa abandonada ou tentativa qualificada, que é o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. A tentativa abandonada provoca uma exclusão de adequação típica, fazendo com que os autores
respondam pelos atos até então praticados. Alguns autores entendem que essa expressão foi dada devido à exclusão de punibilidade, ditada por motivos de política criminal. Que é isso? Vai, então, fazer uma exclusão de adequação típica. O que é essa adequação típica? É o tipo penal. Qual é o tipo penal? O artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Tentar matar alguém. Artigo 121 na forma do artigo 14, inciso 2. É a tentativa do crime. Se há uma exclusão da adequação típica, está excluindo essa adequação que foi feita pelo que o sujeito realmente fez. Ele tentou matar alguém. Mas como houve a desistência voluntária, como houve o arrependimento eficaz, e ele só vai responder pelos atos até então praticados, é necessário que você veja qual foi o resultado, quais foram os atos até então praticados, para haver uma nova tipicidade, para ele responder por um novo tipo penal. Ah, vai responder agora, então, por lesão corporal. Vai responder só por violação de domicílio. Aí você vê o caso em concreto. E aí alguns autores entendem o quê? Que é política criminal, que o legislador estabeleceu esses institutos para fazer com que haja uma possibilidade dos autores de crime que eles se arrependam, que eles desistam dos seus crimes. Por quê? Porque vai ter um benefício legal. Vai haver a nova adequação típica. Eles não vão responder pelo que até então eles fizeram, pela tentativa desse crime. Então, por uma questão de política criminal, vai haver uma exclusão de punibilidade. Não responde por aquele crime, responde apenas pelos atos até então praticados. Arrependimento posterior. Vou sinalizar aqui esses slides sobre arrependimento, agora arrependimento posterior. Primeiro detalhe. O arrependimento posterior, ele acaba sendo mal alocado dentro do Código Penal. Porque aqui a gente não está falando mais de intercrimes, não está mais falando de teoria do crime. Era para estar em outro contexto, mas a gente acaba, por estar no artigo 16, nessa sequência, falando do arrependimento posterior. Que o arrependimento posterior é apenas uma causa em que o juiz vai verificar para dar diminuição de pena. Ou seja, o crime ocorreu, o crime foi praticado, mas o juiz vai dar uma diminuição de pena para o autor do fato. Ok? Outra observação. Arrependimento posterior acaba sendo um pleonasmo. Eu, particularmente, nunca me arrependi antes de alguma coisa. Eu só me arrependo posteriormente, né? Então, não existe arrependimento posterior. Todo arrependimento é posterior. Essa figura, mas você diz assim, professor, então, se eu disser arrependimento posterior, está errado? Não, não está errado, porque é uma expressão jurídica. Se você, no fórum, em ambiente jurídico, estiver falando sobre arrependimento posterior, tá ok, tá tranquilo, porque que o legislador enfatizou. Então, tecnicamente, juridicamente, é uma expressão correta, no nosso meio jurídico. Se a gente for falar em outro canto, é pleonasmo, arrependimento posterior. Feitas essas colocações, informações, vamos para o artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O que é isso daí? O que trata esse arrependimento posterior? O sujeito cometeu o crime. Ele furtou a bicicleta. Ele furtou o animalzinho de estimação lá da vizinha. Fez isso? Fez. Só que ele, embora ele tenha consumado o crime, ele fez tudo do crime. Cogitou, preparou, executou e subtraiu. Consumou o crime. Beleza. Aí ele pegou e pensou, bom, mas não quero mais esse crime, não. Eu vou devolver o objeto. Eu vou devolver. Depois de uma semana, ele vem com a tua bicicleta.
Depois de um mês, ele entrega teu cachorro. É um crime que foi cometido sem violência, sem ameaça. Ele repara o dano. Aliás, ele restituiu a coisa, mas pode reparar o dano, pagar o quanto da bicicleta. Aí ele vendeu a bicicleta já para o traficante. Então ele paga o quanto da bicicleta, repara o dano ou restitui a coisa. Até o recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, até antes do processo criminal. Se for depois que já existia um processo criminal em andamento, essa reparação do dano, essa restituição da coisa, é caso apenas de atenuação da pena. O juiz vai atenuar o quanto de pena. Mas não dá a diminuição da pena nesse grau de 1 a 2 terços. Professor, e o que ele vai levar em conta entre 1 e 2 terços? O quanto tenha sido rápida essa reparação, essa restituição da coisa. Ah, não é a questão de ter sido integral, não. Integral tem que ser. Ele tem que reparar por inteira a coisa. Ele tem que restituir a coisa da forma que ele subtraiu. Tem que reparar o quanto que a coisa vale. Então, essa redução que o juiz é obrigado a dar, um direito público subjetivo do réu, ele é obrigado, o juiz, a dar essa redução, vai ser o quanto tenha sido rápida a reparação. Quanto mais rápida, maior a diminuição da pena. Não está mais na linha do intercrimes e comunica-se ao coautor o arrependimento posterior, a todos aqueles que participaram do crime. Os requisitos que foram trazidos aí a partir do artigo 16 do Código Penal, desse arrependimento posterior, são os seguintes: sem violência ou grave ameaça à pessoa, violência física, força brutal, moral, emprego de grave ameaça. E aí você fala sobre a pessoa. Não tem problema se a violência seja em relação à coisa, ao objeto. Mesmo assim, é possível esse instituto do arrependimento posterior haver a redução da pena. Reparação do dano físico ou moral emergente do crime ou restituído o objeto material. A reparação e a restituição devem ser integrais, disse aqui. 3. A reparação do dano ou restituição do bem constitui atos voluntários do agente, podendo decorrer de influência de terceiros. Pode não ser espontâneo, basta ser voluntário. Pode ser uma terceira pessoa, o advogado dele que pagou, a mãe dele que pagou, não importa para a doutrina ou jurisprudência, é válido como reparação do dano, restituição do bem, como atos voluntários do agente. Basta que ele tenha aquiescência a isso. A reparação ou restituição deve ocorrer até a data do recebimento da denúncia ou da queixa, condição temporal, ou seja, antes do processo criminal. Denúncia nos crimes de ação penal pública, os crimes de ação penal pública e queixa nos crimes de ação privada. Mas basta que seja antes do processo criminal. Arrependimento posterior à aplicação, delitos dolosos e culposos. Tanto faz ser crime doloso ou culposo, ser tentado ou consumado, simples, privilegiado ou qualificado. Não tem problema, pode ser aplicado. Só não pode ser o quê? Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Natureza jurídica, causa obrigatória de diminuição da pena. Tem como escopo incentivar o sujeito a reparar os danos provocados pelo crime. Então, é uma questão de política criminal do sujeito poder reparar o dano, restituir a coisa, para minimizar o sofrimento da vítima. Em caso de violência culposa, é cabível arrependimento posterior. Isso porque não houve violência na conduta, mas sim do resultado. Aí tem a decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ possui entendimento da impossibilidade de aplicação em homicídio culposo, ainda que ocorra composição civil entre o autor do fato e a família da vítima, pois tal acordo não implica em reparação do dano. A vida ceifada não pode ser restituída. Então, em relação à violência culposa, é cabível arrependimento posterior, mas em relação a homicídio culposo,
os tribunais superiores não a admitem. E aí você tem um quadro comparativo entre os 3 institutos que nós vimos hoje, tanto da desistência voluntária, arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. O Eduardo está fazendo questionamento, o Gabriel também. O Gabriel está perguntando, o boletim de ocorrência não seria o recebimento da denúncia? Não, Gabriel. O boletim de ocorrência é a notícia que você dá ao Estado de que houve um crime. A partir dessa informação, o Estado tem que tomar providências. Mas, para haver a ação penal, o Ministério Público é quem, em regra, é quem faz a denúncia. Ele vai lá denunciar o sujeito. Com o recebimento da denúncia, formalizada pelo Ministério Público, o juiz recebendo é que se instaura o processo criminal. Então, o sujeito tem até antes do recebimento da denúncia, antes do processo criminal, para que haja o arrependimento posterior nos casos aí explicitados. O Eduardo está perguntando se o vagabundo não tiver condição nenhuma de maneira de restituir a vítima. Eduardo, se o vagabundo não tiver condição de restituir a vítima, aí não tem arrependimento posterior nenhum e ele não vai ter esse benefício legal em relação à diminuição da pena. Aí, Eduardo, conforme você está dizendo, o vagabundo vai ter que sofrer todas as duras penas da lei. E a Ingrid está perguntando, professor, a V3, quando vai ser? Eu já marquei no começo de dezembro. Acredito que não sei aqui decorado, alguém posta aí no chat sobre